Olá, que a graça de Jesus Cristo seja com você. É um prazer muito grande, mais uma vez, estar aqui e, nesse momento, falar de vida, falar de coisas boas, falar de fé para você, torna-se uma coisa importante para nós, em especial para mim, o Bispo Edinaldo Silva, porque ao entrar na sua casa, levar Deus para o seu coração e lhe ensinar que vencer na vida é possível, para mim faz uma grande diferença. Não estou te dando um curso de mentoria, não é isso. Não estou sendo aqui taxativo com quem faz isso. Cada um trabalha da forma que entende e cada um aceita aquilo que acredita. Mas a minha colocação é dar a você, à luz da Bíblia, o conhecimento de Deus. Porque este é o básico, o primordial, o essencial, o necessário. Só isso. Então a gente vai meditar em algumas coisas aqui que eu tenho certeza que vai aumentar a sua fé e elevar a sua autoestima. Presta bem atenção no que eu vou te mostrar agora, em o nome do Senhor Jesus, para mudar a sua vida e trazer a sua casa para uma coisa grande, para uma coisa nova, para algo muito especial. Abra comigo a sua Bíblia em Provérbios capítulo 1, versículo 32. Veja só, Provérbios 1 e 32. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos o destruirá. O que isso quer dizer? Isso diz que o desvio de uma pessoa que Deus tem um propósito na vida dela, o sair é uma burrice, é um suicídio, é um desastre anunciado. Ora, se você tem hoje a ajuda do Deus de Israel, a força do Deus de Israel, o poder do Deus de Israel com você, quem é que pode te vencer? Agora, o que leva um ser humano a deixar a ajuda de Deus, a deixar a força do Deus de Israel para se engraçar de uma força paralela, de uma força que aparentemente parece também ajudar? Até porque, se você já está sendo ajudado por Deus, o que você quer mais? Aí você vai aqui no livro de Gênesis, no capítulo 2, observe aqui, o livro de Gênesis, o capítulo de número 2, mexe fortemente com a gente. Veja só. Capítulo 2 e o versículo de número 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Marque isso. De toda árvore do jardim comerás livremente. No versículo de número 15, diz assim: tomou o Senhor Deus o homem, pôs no jardim do Éden para o livrar e o guardar. O que era o jardim do Éden? Uma mansão construída pelo próprio Deus, e dentro desta mansão tudo: ouro, alimentos dos melhores, a prosperidade num todo, a riqueza em um todo, ali dentro do jardim.
tudo que um ser humano precisa para viver bem, para prosperar, para viver feliz para o resto da vida, estava ali, dentro do jardim do Éden. Veja o versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e colocou dentro do jardim. E deu esse jardim para que esse homem guarde, para que esse homem tome conta, administre, seja o dono. E agora, no verso 16, ele ordena. Observe, aleluia. Ele ordena. E ordenou o Senhor ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Deus ordenou a Adão a usufruir do ouro, da prata, dos alimentos, dos animais. Deus ordenou ao homem, dizendo: é obrigação sua ter tudo, viver bem, ter uma vida abençoada, uma vida próspera. Aí eu te pergunto, aonde é que está aqui um homem endividado? Aonde é que está aqui um homem miserável? Aonde que está aqui um homem com sentimento de suicídio, com vontade de dar um tiro na cabeça, porque está devendo tudo na vida, porque está vivendo uma porcaria de vida, porque a vida está uma bagunça? Cadê esse homem aqui? Então, se você está todo endividado, com a vida toda destruída, não foi esse homem que Deus colocou na terra. Foi uma alteração que você sofreu. Por causa de quê? Então é isso que você tem que entender. Achar culpado para os seus problemas, para os seus pecados, e não entender e não admitir que o inferno enganou você? Cadê o homem frustrado, o homem desgraçado aqui? Esse homem veio se fazer frustrado, desgraçado, infeliz depois. Mas o homem natural, criado por Deus, não consta de um homem doente. Deus não deixou uma unidade hospitalar dentro do Éden. Deus não criou uma UPA dentro do Éden, um conselho de médicos, porque Deus criou um homem que não ia precisar de viver uma vida de derrota. Deus criou um homem que não ia precisar de fracasso. Criou um homem que não ia fracassar. Deus criou um homem que não ia perder as suas batalhas. Aliás, Deus criou um homem sem guerra. E o texto, no versículo 16, diz que ele ordena, dizendo que o homem está condenado, no bom sentido, a viver livremente, a ter paz, a ser cabeça, a estar por cima. Olha isso. Toda árvore do jardim comerás livremente. O que é isso? Comerás livremente? É ter sem constrangimento. Comerás livremente. Não haverá restrição para você ter isso, para você ter isso, para você ter isso, para você ter isso. Não haverá restrição para você ter nada. Aí eu te pergunto, qual a tua realidade hoje? É essa? Aí você logo vai pensar, ou Deus está mentindo, ou aconteceu alguma alteração no mundo que me trouxe agora
ter essa restrição. Não havia restrição, agora tem. Eu não podia ser assim, eu não devia ser assim. Por que eu sou assim? O que está acontecendo que a minha vida está desse jeito? Aí eu te explico. Olha só. No versículo 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comerás, certamente morrerás. Observe que no versículo 16, ele fala de toda, capítulo 2, versículo 16, parte B. De toda a árvore do jardim comerás livremente. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas o versículo 17 diz, vírgula, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comerdes, certamente morrerás. Então, não parece que Deus está em contradição aqui? Não é? Como que no versículo 16 Deus diz, de toda comerás livremente. E no verso 17 ele diz, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque certamente morrerás. Quer dizer, uma hora que Deus diz tudo pode, ele chega e diz, mas espera aí, cuidado. Tem uma coisa que você não pode. É exatamente nessa aventura que muitos entram. É nesse embalo que muitos vão. O ser humano esquece aqui do compromisso, do seu dízimo e da sua oferta. O texto diz, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Veja, aqui nesse texto, Deus está dizendo, tem uma coisa que vocês não podem fazer. Roubar a Deus. Porque se vocês roubarem a Deus, quem perde não é Deus, é vocês. No dia em que você comer da árvore do conhecimento da ciência do bem e do mal, você vai morrer. Ou seja, vai morrer o quê? Vai morrer a pessoa, vai explodir, vai dar um câncer? Às vezes sim, mas essa morte aqui é uma morte em que Deus está falando de coisas da vida. Tipo, casamento destruído, as finanças desequilibradas. Um ser humano, quando está com a sua finança desequilibrada, por mais que ame, ontem eu fiz um aconselhamento pastoral e uma mulher dizia para mim, mesmo havendo amor, é preciso ter dinheiro para manutenção, porque amor debaixo da ponte, amor debaixo da ponte, no chão, numa cama velha quebrada, sem um lençol para se cobrir, é preciso que se tenha a provisão. E um homem que não provê, que não cuida da sua casa, ele se sente diminuído por natureza. É típico do homem, do macho, ser provedor. Isso desde o mundo animal ao ser humano. Então, quando o ser humano perde o seu posto de provedor, ele fica vulnerável, deprimido, se sente desgraçado. E o texto diz aqui que o Senhor dá essa coordenada para ele e diz, no dia em que você comer
no dia em que você roubar o dízimo e a oferta, você vai ser condenado, amaldiçoado. E no versículo 18 diz: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Aí ele faz a mulher e dá para Adão. Sim, ele cria uma esposa e dá para Adão. Agora Adão estava casado. Agora Adão estava todo feliz, estava todo realizado, todo satisfeito. Mas vocês lembram daquele versículo? Lembra daquele versículo do capítulo 2 e do verso 16? De tudo comerás. Lembra do verso 17? Mas do fruto do conhecimento do bem e do mal não comerás. Vocês lembram? 2, 16 e 17. Aí você vem para o versículo 3, capítulo 3, melhor dizendo. Eu estou falando do versículo do capítulo 2, versículo 16 e 17. Agora eu estou falando do capítulo 3. Muda para Gênesis capítulo 3 e vê o que acontece. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimiaras do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Veja, querida e querido irmão, o diabo usando o que Deus falou de maneira distorcida. O que fazem os falsos profetas? Pregam a Bíblia de maneira distorcida. O que fazem os mentirosos, os que te enganam, os que se intitulam teus mestres, teus mentores? Usam a Bíblia. Encantam você com versículos, com colocações. Porque o uso da Bíblia é muito mais pelos mentirosos e falsos profetas do que até mesmo pelas pessoas que pregam a verdade. Porque os mentirosos e os falsos profetas estudam mais a Bíblia do que a gente, para terem acesso às contradições e fazer ali uma narrativa para desgraçar a sua vida, para destruir você. Veja que coisa simples, mas com um objetivo muito grande. Isso aqui estraga um país, isso aqui destrói uma família, isso aqui destrói uma casa, isso aqui destrói um casamento, isso aqui acaba com qualquer pessoa. Capítulo 2, versículos 16 e 17. Deus diz: de tudo que há no jardim, come. Verso 17. Mas o que você não pode fazer é comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim. Dela você não come. Porque no dia que você comer, você morre. Ali está simbolizando a fé, está simbolizando o dízimo, a oferta, a obediência a Deus. Aí a serpente ouve isso, ouve Deus dizer isso e guarda. O diabo guarda as mensagens que você escuta, os versículos que você marca. O diabo guarda as palavras que você fala. O diabo guarda tudo que você fala. Espera a hora certa para lhe pegar naquilo que você está falando. Como Satanás é sujo, sutil e covarde. Nesse momento aqui, do capítulo 3 e do versículo 1, diz que o inferno, o diabo, chega de uma maneira sutil. Satanás chega de uma forma calada, inofensiva.
bem rasteira. E o texto diz das suas qualidades. Ora, a serpente era mais astuta que todas as limiárias do campo que Deus tinha feito. Satanás se utiliza da serpente porque a serpente tem as suas habilidades, suas sutilezas, suas calmas, sua tranquilidade, sua forma de passar sem deixar rastro. Até nisso o inferno projeta legal. Ele procura as pessoas mais habilidosas, convence as pessoas mais frias, as mais capacitadas. Satanás não gosta de gente burra. Satanás nunca pega uma pessoa burra. Você não vê os burros, os jegues da vida, o inferno investindo neles, porque o diabo não gosta de gente burra. Também o diabo não dá sabedoria a ninguém, ele quer um prato pronto. Depois que você se torna uma referência, o diabo vai lá e tenta te derrubar. Quando você não é nada, o inferno nem sequer olha para você. Você é um zero à esquerda. É um jegue do diabo. Ele não te admira por você ser o jegue dele, não. Pelo contrário. Não te descata, mas também não te dá ibope algum. Mas quando você é uma pessoa que ora, que fala bem, que tem capacidade, o inferno anda correndo atrás de você, porque o diabo não gosta de coisas ruins. É por isso que as pessoas inteligentes, as pessoas que se esforçam na vida para obter bom êxito, resultado positivo na vida, elas sempre são sofridas e oprimidas pelo inferno, porque no caminho dessas pessoas, esse desgraçado tenta atrapalhar, porque o poder da inteligência é muito grande. O poder da inteligência, quem tem, a inteligência tem a força, tem o poder. Então o inferno tenta, em todo custo, procurar pessoas assim. E veja que ele procura o animal mais preparado, habilidoso. E o texto diz no capítulo 3, no verso 2: E disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. A própria Eva conscientemente abriu a boca e disse: peraí, há um mal entendido. Quem disse que Deus proibiu que a gente comesse de tudo que está no jardim? Satanás citou o capítulo 2 e o versículo 17. Quando Deus disse, exceto ou mais da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás. Satanás pegou isso para confundir a cabeça de Eva. E a própria Eva, que alguém critica, já vi muita gente falando mal de Eva por causa do pecado, mas a Eva, tadinha, abriu a boca aqui e disse a mulher, a serpente, a Eva falando para o diabo, do fruto da árvore do jardim comeremos. Versículo 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Veja que a Eva entendeu o que Deus disse no capítulo 2, no versículo 16 e 17. Eva entendeu. Meus irmãos, está provado aqui, afirma Eva categoricamente que ela entendeu. Ela repete o que Deus fala. O capítulo 3 de Gênesis e o versículo 2 e 3 explica o capítulo 2 e o versículo 16 e 17. O que Deus disse no versículo 16
e 17, Eva entendeu e repete no capítulo 3, no versículo 2 e no versículo 3. Ela até repete aqui no versículo 3, nem dele tocareis para que não morrais. Ela entendeu direitinho. Ela disse, olha, não, é assim não. Deus não proibiu a gente a nada. Ele só nos restringiu a não comermos da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim. Aí veja, no capítulo 3 e no versículo 4, diz aqui, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. O que a serpente falou aqui? O que o diabo falou aqui? Deus está mentindo para vocês. Quem está falando a verdade sou eu. Você entendeu agora? Você entendeu o versículo 4? Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Quem é o diabo para afirmar categoricamente? Mas ele afirma aqui. Satanás chega e diz assim, Deus está mentindo. Quem está falando a verdade sou eu. Certamente não morrerá. Essa é uma palavra que procede de dentro da pessoa, uma palavra com tom de certeza. Certamente não morrerá. Deus disse no capítulo 2 e no versículo 17. Veja aí, capítulo 2 de Gênesis, verso 17. Certamente morrerás, está escrito. Mas da árvore do conhecimento que está no meio do jardim, dela não comereis, porque se comer, certamente morrerá. Eva diz no capítulo 3, no versículo 3, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerei deles, e nem nele tocareis, para não morrer. Mas a miserável diabo diz no verso 4, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Eu estou dizendo que não morre. O diabo está dizendo, Deus mentiu para você. Você entende? O diabo chega e diz, Deus está mentindo para você. Deus está enganando você. Larga de ser trouxa, larga de ser besta. Você está nessa igreja, você é bobo, você é boba, você está dando dinheiro para a igreja, você está dando dinheiro para o pastor, larga de ser otário. Não é assim. Não é? Não é desse jeito? E parece aqui que o diabo está defendendo Eva. Já notou como o inferno entra aqui? Não, rapaz, defendendo Eva. Olha, tu toma cuidado com aquela pessoa que parece estar do teu lado. Para te tirar da igreja, para desgraçar a tua fé, para arrancar você do caminho do Senhor, chega até a dizer que você é o melhor amigo dela, a melhor amiga. Você toma cuidado com essa criatura que está te induzindo, que está te levando a essa canoa furada. O inferno é sutil. Satanás se passa como se fosse o teu melhor amigo. Satanás entra como se fosse o teu melhor amigo. E aqui essas contradições, pastor Heron, um beijo no seu coração, meu querido. Estas contradições aqui, se a gente não abrir o olho, os gnósticos usam isso para deturpar o que está escrito. Cuidado com os hipócritas, os escribas, os fariseus, os atuais que São Paulo admoestou Timóteo a tomar cuidado com eles. A igreja primitiva carregou uma responsabilidade de levar o evangelho, mas sofreu muito com uma raça miserável de serpente, leitores da Bíblia, conhecedores, mas que aplicavam os seus conhecimentos para a desgraça do crescimento da igreja.
A marcha deles era uma marcha para deturpar a verdade, transformando aquilo que era verdade em mentira. Eu digo que era uma espécie de um socialismo já pregado naquela época. Eles seguiam um rumo em que, jogando no povo uma coisa chamada compaixão, fazendo as pessoas se sentirem um pouco que caridosa. Tem gente que age assim até hoje. Tem gente que até hoje pega o dízimo, pega a oferta, compra uma caixa de som, Chegou uma pessoa, eu já repeti isso aqui várias vezes, olha, bispo, eu estou dando o meu dízimo com o meu louvor. Eu digo, então pare de cantar, não canta mais não. Não, porque dízimo é do suor do teu rosto, é da força do teu braço, é o teu dízimo, é a moeda do teu bolso. O ser humano chegou uma vez e disse para mim, quer ver eu me transformar em um monstro? Mexa com o meu dinheiro. E é exatamente isso que Deus faz. Mexe com o teu dinheiro. Porque o orgulho, a avareza do ser humano está na cédula. Então, quando ele abre a mão da cédula, do dinheiro, e ele põe no altar, aí ele mostra que ama a Deus acima de tudo. Essa coisa de dizer que ama a Deus, dando para o Senhor, caneca quebrada, ou fazendo caridade para promover o nome, em cima do dízimo e da oferta, não rola. Isso não acontece. Isso não é justo. Dízimo é dízimo. Você tem que ter o prazer de sentir o seu sacrifício doer. Se o seu sacrifício não dói, não mexe com Deus. Sacrifício dói. Sacrifício tem que doer. Sacrifício sem dor não funciona. O próprio Davi disse, eu não vou dar a Deus aquilo que não me custa nada. Eu não vou fazer para Deus nenhum. Eu não vou mentir no altar. Eu não vou chegar e dizer isso daqui é um sacrifício e não me custou absolutamente nada. Sacrifício é aquilo que dói, que deixa você preocupado, que deixa você à flor da pele. Esse é sacrifício. Então, quando você deposita no altar o seu dízimo, a sua oferta, o seu tudo, você mexe com Deus. Porque a primeira pessoa que foi mexida foi você. Ora, você não tem o Espírito Santo? Sim ou não? Você tem o Espírito Santo? Tenho, bispo. Eu tenho o Espírito Santo. Tá. Então, se você tem o Espírito Santo e você larga teu dízimo, a tua oferta, o teu sacrifício no altar, o que é que você fez? O que é que você fez? Você levou o Espírito Santo a sentir aquele impacto. A força que você vai receber do Espírito Santo é inevitável. A força que você vai receber do Espírito Santo é inevitável. Porque o Espírito Santo que lhe levou a fazer o sacrifício está dentro de você, sentindo a dor que você está sentindo. Sentindo a preocupação que você está sentindo. Então esse Espírito Santo agiliza e logo vai a Deus. E mostra que o templo que ele está morando, que a casa que ele está morando, é uma casa de fé. É uma casa de fé. É uma casa preocupada. É uma casa que fez uma ligação. Ele está ali, ele vai ser obrigado a ser intermediador de uma ação de Deus, para que essa casa tenha paz, para que essa casa pague o dízimo, para que essa casa pague a oferta, para que essa casa se isente da responsabilidade do compromisso que fez. Agora, se você não faz um sacrifício, se você não faz, não marca com Deus um compromisso, se você não tem com Deus um compromisso, esse espírito que está dentro de você está incomodado? Esse espírito que está dentro de você tem ação para agir? Não tem nada para ele fazer na tua vida. Não tem nada. Você é uma pessoa que se acomodou na vida. Tudo para você está bom. Você acha que já atingiu o ápice da sua vida. Não vai passar mais daí. Se conformou. Aceitou esta pequena parte que lhes foi dada. Te convenceu de que você não vai nem mais para cima, nem mais para baixo.
Qual a obrigação que o Espírito Santo tem de agir dentro de você? O que o Espírito Santo tem mais a fazer dentro de você? Se não adormecer aí, esperar você morrer. Só isso. Hã? Prosseguimos e prossigamos em conhecer a Deus. O que Deus quer para a sua vida é uma coisa extraordinária, absoluta. O que Deus quer para a sua vida e tem para a sua vida é uma coisa que vai além. É o que a Bíblia diz, né? Não limite o espírito. Nós não podemos limitar. Então está o texto aqui dizendo que essa serpente afirma categoricamente no versículo 4, certamente não morrereis. E diz o texto no versículo 4, no versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos. Sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O que o diabo fez aqui? Deus ordenou. O diabo faz proposta. Deus ordena. Satanás não. Satanás faz propostas. Satanás tenta negociar sua fé, seu caráter, sua família. Satanás nunca chega e toma para si. Ele não tem esse poder. Satanás nunca vem e toma para si. Ele não tem esse poder. Mas ele tem o poder de barganha. Ele tem proposta. O inferno tem proposta. E todas as propostas do inferno são convincentes. Procura uma coisa mais convincente nas suas propostas do que o inferno, que você vai ver que não existe. O diabo tem um poder de barganha. O diabo tem sempre uma proposta. E todas as propostas do inferno são tentadoras. E grande maioria convincente. E Satanás é visto no Apocalipse como o grande sedutor. Satanás galanteia, paquera, aproxima-se, tem todo o tempo, e a habilidade dele é uma habilidade incontestável. Isso nós não podemos ignorar. Subestimar a habilidade do inferno é burrice do pensador. Ora, um sábio entendido não subestima essa habilidade, porque ela é cruel, ela é perigosa, existente e de grandes resultados. De grandes resultados. Se não fosse assim, grandes profetas não teriam caído, grandes líderes não teriam sucumbido. O tombo de colunas fortes que sustentaram grandes estruturas foram inevitável, porque convencidos pela façanha desse sedutor, desceram ao mais baixo nível e foram envergonhados, expostos à nudez, foram descobertas e, enfim, tornaram-se pastos de chacais. É inevitável ao ser humano se sustentar. Por isso que a palavra de Deus diz, o próprio Jesus, sábio, inteligentíssimo, Jesus, já nas suas habilidades de ensino, ele disse o seguinte: quem está de pé, cuidado para não cair. Muito difícil para quem está de pé se manter de pé, sem a habilidade, sem a artimanha, sem boas articulações com o céu. É perigoso. Falamos de um ser criado por Deus, estamos falando de Eva, minha gente. Estamos falando de Adão, um ser cuja sabedoria habitou, a mente de Deus habitou. Falamos de um ser que todo fim de tarde conversava com Deus no Éden, no jardim. Falamos de um ser que tinha uma conversa cotidiana, diária, com Deus. E esse ser foi convencido de que tudo aquilo que ele sabia de Deus era inútil, era ilusão.
Porque o diabo chegou e disse, é mentira de Deus, é ilusão. E Eva, mesmo afirmando, não, não é mentira, é verdade, diz o texto no versículo 5. Satanás disse, tá bom, você acredita que é verdade? Vou respeitar, tá bom? Agora só quero te dizer uma coisa, no verso 5. Pensa, tá? Pensa, que tu pode estar jogando fora uma grande oportunidade. Mas no dia que tu comer, pode ser que não coma agora, mas no dia que tu comer, tu vai te tornar igual a ele. Deus não quer que tu coma, porque Deus não quer que tu se torne conhecedora de tudo que ele sabe. Aí a gente aqui já está falando de informação. Viu o quanto vale a informação? Conhecimento enobrece, enriquece qualquer um. Por isso que eu disse que o diabo não gosta de gente burra. Vocês sabem desses grandes aviões de guerra? Um grande inventor do avião, nas suas últimas frases antes de morrer, ele disse, eu morro com bastante tristeza e pesar. E foi perguntado a ele qual o motivo da sua grande tristeza, se você é o grande inventor do avião, a grande descoberta. Ele disse aqui, eu criei o avião para transportar pessoas e hoje vi que a humanidade usa o avião para transportar bombas para matar. Naquela explosão de Hiroshima e Nagasaki, ele lamentou muito, porque foi por um avião que foi despejada aquela bomba e destruída aquela multidão e dizimada aquelas inúmeras pessoas. O criador do avião, da bomba, do ferro e de tantas outras armas que estão lá debaixo do caixão. Não, quando a irmã fala de Santos Dumont, é que há uma teoria em que diz que o avião não foi necessariamente criado por Santos Dumont, existem os ingleses que também usam a tese. Então, a criação do avião, a gente que é brasileiro atribui muito o pai da aviação a Santos Dumont, mas a gente sabe que foi um grupo, né, não desmerecendo Santos Dumont, claro. Outro dia eu estive até no sepulcro dele, aqui no cemitério em Botafogo. Admiro muito o Santos Dumont, quando vou lá em Petrópolis, aqui do lado, gosto muito de ir lá onde ele morava, mas que existe essa teoria, né, de que o avião foi criado não só por Santos Dumont, e é fato, ele foi um inventor de grande parte, mas também existiam outros que estudavam também e que carregam para si esse trunfo, né, de que foram eles. Mas independente foi Santos Dumont, se não foi, e graças a Deus, o importante é que tem aí. Mas, deixando essa discussão de quem foi realmente o praticante dessa façanha, apesar de que eu também acho que ele foi, né? Mas o que observamos aqui é que pessoas burras, Satanás não usufrui delas, não quer, ele só quer os mais sábios, os mais inteligentes. E está aqui, Eva, uma mente inteligentíssima, criada por Deus, que demonstrou sabedoria, entendimento. Eva descobriu, mostrou aqui que realmente tinha entendido Deus. Mas o inferno convenceu ela. Isso mostra aqui que mesmo você conhecendo a Bíblia e tendo uma experiência com Deus, tem que tomar cuidado com a lábia do diabo. Tem que vigiar com as lábias de Satanás, porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma mentira repetida várias vezes tende a ser engolida como verdade. Satanás tem todo o tempo do mundo para repetir mentira. Ô desgraçado. O diabo adora repetir mentiras. Sempre. É dele isso.
adora repetir mentiras para você acreditar. Então, o texto aqui mostra que ela ficou naquela paranoia. E no capítulo 3 e no versículo 6, diz o quê? Depois dele ter dito, olha, você vai comer, não vou nem pressionar para você comer agora, mas um dia, quando você comer, você vai ver. Toda a grandeza de Deus vai estar em você. Então, no capítulo 3, no versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido. E ele comeu com ela. Ah, tá. Como que é o ser humano? Como que é o ser humano? Olha só, gente. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, logo o instinto pecaminoso entrou em ação, foi acessado, ativado o instinto pecaminoso. O diabo sabe que pode provocar e ter resultado. Satanás sabe que pode provocar e obter resultado. Se estimular, a pessoa pode ser a mais maravilhosa do mundo. Mas se despertar, se estimular, ela mesma pode se surpreender consigo própria. Uma vez uma pessoa disse, eu não me conheço. Mas o pouco que eu conheço de mim, sei que não posso fazer tais coisas. Pelo menos o ser humano tem que ter noção do que ele pode fazer se permanecer Y ou X. Porque o texto aqui diz isso. O texto afirma categoricamente, no capítulo 3 e no versículo 6, que vendo a mulher que aquela árvore era boa, aquilo ficou na cabeça dela. Olha isso, minha gente. Eu pediria a todos vocês que estão em casa que prestassem atenção. Prestem atenção no que eu estou dizendo. Aproveita, salva essa live em seguida e leva para todo mundo ler, conhecer. Veja, é impressionante. Essa live merece ser comentada e compartilhada para todos. Observe os detalhes do que está escrito aqui. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, ela descobriu, essa curiosidade foi lançada, jogada sobre ela, fez ela ficar com aquilo martelando. Aí ela começou a descobrir as vantagens de comer. Anteriormente, ela não queria nem passar perto. Agora, porque foi provocada, o ser humano não pode ser provocado. Por isso que a Bíblia diz, pai, não provoque a ira dos vossos filhos. Você criou um filho, mas aquilo é um ser humano. Dentro dele tem uma alma, uma vida. Aquilo revoltado pode, de repente, demonstrar um comportamento que você nunca conheceu. Eu, outro dia, li um livro com o título Criei um Monstro. A provocação pode expor o interior da pessoa.
E aquele interior, aquele íntimo pode morrer dentro daquela pessoa. Ficar lá o resto da vida e nunca aflorar. Satanás vive trabalhando naquilo que está guardado dentro de você. O inferno quer aflorar aquilo que você mata todo dia. Aleluia. Glória a Jesus. E o texto aqui mostra, meus irmãos queridos, que Eva, vendo a mulher que a árvore era boa e agradável para se comer, agradável aos seus olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Quando ela começou a contar os resultados, somar em um todo o que poderia obter de bom, não pensou duas vezes, foi lá e comeu e deu para o marido. Qual foi a intenção de Eva ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal? Se tornar igual a Deus. O ser humano é isso. O ser humano obedece, mas não quer obedecer. Serve, mas não quer servir. Aprende, mas não quer estudar. Não quer aprender. É muito difícil estudar. É muito difícil aprender. Adquirir conhecimento não é fácil. Mas todo mundo quer. Quer. Ser rico não é fácil, mas todo mundo quer ser. É forte. Comeu e deu ao seu marido. E no versículo 7, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folha de figueira e fizeram para si. Mas espera aí. Espera aí. Pare aqui. Por favor, quero a atenção de todos vocês agora para um detalhe. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Vocês não estão notando nada? O capítulo 3 e o versículo de número 5, a serpente diz, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabedor do bem e do mal. O que o diabo disse no capítulo 3 e no verso 5? Deus sabe que no dia em que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai se tornar igual a ele, sabedor do bem e do mal. Eva encheu os olhos. Opa! Peraí. Verdade? Vou me tornar igual a Deus? Satanás, você vai se tornar igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Quando ela come, no versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa e desejável aos seus olhos para comer, comeu e deu ao seu marido. Versículo 7. Então foram abertos os seus Aleluia, glória a Deus. Voltou aqui. Veja que palavra maravilhosa, que palavra poderosa, que palavra rica. No capítulo 3 e no versículo 5, no dia que você comer, seus olhos se abrem e você se torna igual a Deus. Realmente comeu, mas no versículo 7 diz, realmente foram abertos seus olhos e conheceram que estavam nus. Entendeu agora? Entende? Entende agora? O diabo disse, os olhos vai ser, na hora que comer, os olhos vai se abrir, vocês vão descobrir uma façanha, vocês vão descobrir que vocês são igual a Deus, vocês vão descobrir que vocês são o máximo. E a Bíblia diz, realmente, descobriram.
que estavam nus. Descobriram que não eram nada. Descobriram que não eram ninguém. Descobriram que estavam sem atitude mais para a vida. Descobriram que estavam dentro de um buraco. O inferno vai dizer que você é isso, vai dizer que você é aquilo, vai dizer que você é aquilo, mas depois que você peca, você se arrebenta. O filho pródigo caiu nessa armadilha. Pai, eu quero a minha parte, eu quero ir embora, tem um outro mundo lá fora, eu sou o máximo. E os amigos, é verdade, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Foi. Quando chegou lá, se arrebentou todo. O diabo está enchendo a tua bola. Vai. Satanás está dizendo que não é para você dizimar, não é para você ofertar, e você está aí, eu não vou dar dinheiro a pastor, não vou dar dinheiro para a igreja, está todo aí. É laço. O inferno quer tirar a tua essência de um dizimista, de um ofertante, de uma pessoa de Deus. Satanás quer te roubar. E o desgraçado quer te roubar dizendo o seguinte, não dá o dízimo nem a oferta não, que vão te roubar, estão te roubando. Olha como desgraçado é isso. Ele usa o que ele faz para acusar você, para acusar a igreja, para acusar os pastores, os bispos. Nós somos acusados daquilo que o diabo é. Já notou isso? O que mais você tem pavor é de ser roubado. Então o diabo vai dizer o quê? A igreja está te roubando. Os bispos, os pastores estão te roubando. Com isso, ele faz com que você roube a Deus. Porque é roubando a Deus que você perde tudo. Observe. Quando Eva come, ela rouba a Deus. Quando ela rouba a Deus, ela descobre que estão nus, que estão desprovidos, que não são nada. Porque quando você roubar a Deus, o que você vai descobrir? Você vai descobrir o devorador no seu caminho, a miséria. Então nós da igreja somos os únicos que mexemos com você, levamos você a abrir os olhos e não cair nessa maldição. Então o texto diz no capítulo de número 7 que eles comem, os olhos se abrem, conheceram que estava ao nu e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então começa aqui a guerra pela sobrevivência. Porque a mão de Deus começou a sair da vida deles. No versículo 8, e ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia, e escondesse Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Primeiro impacto, descobriram que não eram nada, que estavam nus, foram enganados. O diabo disse, não, vocês vão descobrir que são igual a Deus, que vocês estão com tudo. Come que, vocês vão se dar bem. Comeram, se deram mal. Descobriram que não tinha nenhuma roupa para vestir. Quando você rouba a Deus, você vai descobrir que o devorador entrou no teu guarda-roupa, entrou na tua casa, entrou em tudo. Você vai descobrir o quanto você é pobre. Roube a Deus e você vai ter essa consequência na sua vida. O texto diz que eles descobrem que não tem nada, que não são nada, e primeiro, que a gente vai observar, aliás, segundo, e ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela virada do dia e se esconderam. Você vai começar a se esconder de Deus. Ouvir a voz de Deus, você vai ouvir, mas não vai guardar. Quantos vão assistir essa live, vão ouvir isso aqui e não vão concordar, não vão gostar, não vão entender, não vão ter paciência de ir até o fim, de assistir até o fim? Você ouve a voz de Deus, mas não interessa mais. Está aqui o texto, versículo 8. E ouviram a voz do Senhor, mas não interessava mais. Anteriormente,
A Bíblia diz que Deus todo dia vinha, na virada do dia, conversar com eles no jardim. Era prazeroso ouvir a voz do Senhor, agora não é mais. Você vai perder a vontade de ir nos cultos, a vontade de fazer as campanhas, a vontade de ir na igreja, a vontade de lutar, de buscar, de determinar, de ir para cima, de fazer com que a sua vida mude. Aquele desejo de lutar vai acabar. Vai se dissipar da sua vida. Você vai se tornar um nada, um ninguém. Uma coisa de sem resultado. A sua vida vai ficar sem sentido. O texto diz que acabou para eles. Descobriram que estavam nus, aí não quiseram mais ouvir a voz de Deus. E Deus, diz a Bíblia, que Adão e Eva se esconderam da presença de Deus. No versículo 9, e chamou o Senhor Adão, onde estás? Deus começou a chamar, Adão, onde estás? Começa o processo de busca, de evangelização de Deus. Cadê você, Adão? Mas Adão não respondia mais, porque estava vencido pelo constrangimento. O inferno faz isso. Te põe na furada e depois, mete o pé. Cadê o diabo agora? Cadê Satanás agora para orientar Adão? Não tinha, não existe. O inferno não é teu amigo. Satanás não é teu parceiro. Ele é sedutor, mas não te quer. Ele quer destruir, esfregar sua cara no chão, expor você para a sociedade como ridículo, como a pior das vergonhas, do opróbio. Não vai te ajudar. Satanás não é teu parceiro, teu amigo. E o versículo 10, e ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, temi porque estava nu e escondi-me. Adão depois aparece, constrangido diante de Deus e fala, eu escutei a tua voz no jardim, aquele aguado. O ser humano, quando rouba a Deus, já fica assim, temeroso, aguado, vergonhoso. Eu ouvi a tua voz no jardim, mas sabe como é que é? Temi me apresentar, porque estava nu. Versículo 11. E Deus disse, quem te mostrou que tu estava nu? Quem te mostrou que tu estava nu? A grande descoberta que o diabo disse que tu ia ter foi essa? Que estava nu? Eu estava escondendo a tua fraqueza. Eu estava escondendo a tua vergonha. Eu estava escondendo a tua incapacidade. Eu estava escondendo a tua imoralidade. Eu estava escondendo o canalha que você é para tentar fazer de você alguém. Satanás sabendo o canalha que você é. Satanás sabendo o lixo que você é. Satanás sabendo o zero esquerda que você é. Eu te cobri de graça para esconder essa porcaria de gente que você é. E você chega e dá confiança ao diabo e tira o lençol da misericórdia de cima de você e se expõe ridículo desse jeito. Você faz questão de mostrar o lixo que você é. O diabo faz isso. Ele expõe você. Satanás expõe as nossas vísceras. Está guardado, que só Deus sabe. Satanás faz questão de te expor para te envergonhar, destruir tua vida. Porque o que ele quer é que você se suicide, que você se dane. Nada além disso. Agora eu vou te mostrar uma coisa que você vai ficar de mão no queixo. Você vai dizer, não acredito. É. O versículo 12. Então disse Adão
Então disse Adão, ponto. Então disse Adão, ponto. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. A mulher que me deste por companheira, a bênção que tu disseste que ia ser. A bênção que tu dissesse que ia ser para mim, na minha vida. O que aconteceu? Quando descobriu, quando se afastou de Deus, a primeira coisa que ele descobre é que estava nu e agora aquela mulher amada, aquela Eva querida, já não tinha mais um nome. Desprezo foi isso que ele usou. A mulher que tu me deste por companheira foi quem ferrou com a minha vida. Culpa sua, Deus, de ter colocado isso no meu caminho, isso na minha vida. Um casal que nunca tinha brigado, agora briga. Um casal que nunca tinha se desentendido, agora se desentende. Um casal que nunca tinha chamado o outro com um meio nome, agora não estava mais tendo coragem de chamar pelo nome. Que quando você está bem com a sua esposa, está feliz com ela, chama ela pelo nome, com toda graça e carinho. Chama teu marido, teu esposo pelo nome. Quando está com raiva, essa mulher, esse homem. Agora, está provado aqui que Adão e Eva tiveram a primeira briga, a primeira discórdia, o primeiro desentendimento. Tudo isso porque comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, tocou naquilo que Deus falou para não tocar, roubou o dízimo, parou de sacrificar nas suas ofertas, cortou a oferta, o sacrifício no altar, largou os princípios que tinha. Satanás entrou e agora jogou discórdia em ambos. Agora está Adão e Eva na frente de Deus, discutindo, se degradando e o inferno rindo. Enquanto você maltrata a tua esposa, maltrata teu marido, o inferno está rindo. E você hoje faz isso porque quebrou princípios. Essa casa não tem mais culto de ações de graça, não tem mais oração, os dízimos e as ofertas se roubaram a Deus. Como que Deus entra dentro de vocês e faz um milagre? Quando a gente expulsa a honra, dá lugar à desonra para permear e fazer suas destruições anunciada. É prejuízo na certa. No capítulo 3, no versículo 12. Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu e eu comi. Versículo 13. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizesse isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Ninguém assumiu o compromisso. Um saiu botando a culpa no outro. Foi a mulher. A mulher disse, não, foi a serpente. E a serpente lá no inferno. O diabo dando gargalhada. Dizendo, eu sabia que eles iam cair, que eles iam se degradar entre si. Agora está lá. Deus, Eva e Adão. A criatura e o Criador se desentendendo. E o inferno rindo. E qual foi o trabalho do inferno? Qual foi?
contar uma mentira e ser acreditado. Qual foi o erro de Eva e Adão? Ter acreditado nas facilidades que o inferno lhe ofereceu. Então o inferno está cheio de boa vontade, de facilidades, de palavras bonitas para enganar você, para destruir a sua vida. E no versículo 14, então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a besta e mais que todos os animais do campo. Maldito serás, sobre o teu ventre andará e pó comerás todos os dias da tua vida. Teu destino é esse. Verso 16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, a tua conceição, com dor terás filho, e do desejo, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Aplicando esse rudimento. E o versículo 17. E a Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Agora sentir dor e trabalhar feito um condenado para sobreviver. Do suor do teu rosto, verso 19, comerás o teu pão até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó tornarás. Ou seja, tu tem um prazo de vida agora, prazo de validade. Vai trabalhar, vai sobrevivendo aí, uma hora tu vai morrer e aí tu volta pro pó, porque tu vieste do pó. Deus estabeleceu o espírito da morte. A morte foi criada ali e pronto, e ponto final. Dores, cansaço, menstruação, gravidez, essas coisas todas foram criadas ali e a morte estabilizada, estabelecida, melhor dizendo, ali também. E o versículo 20 aí é que me chama a atenção. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de pele e o vestiu. Então veja, Deus está dando aqui a Adão e a Eva ideia
vocês deem o melhor para Jesus. Passe a dizimar a partir de hoje, nessa obra, nesse ministério. Passe a dizimar, que a vida de vocês vai mudar, em nome de Jesus. Passe a dizimar, que a casa de vocês vai se tornar uma festa na presença de Deus. Passe a dizimar. Aleluia. Passe a dizimar. Aí a glória de Deus vai adentrar na sua vida como nunca. Faça isso. Faça isso. Faça o seu sacrifício hoje. Plante a sua semente hoje. E você vai afastar isso aqui, ó, esta maldição da sua casa, da sua vida. Ouça essa obra, ouça essa voz de Deus. Passe a fazer as coisas certas, que Deus vai entrar na sua vida com justiça, com mudanças em todas as áreas. O versículo 24 diz: e havendo lançado fora o homem, pôs o querubim ao oriente do jardim do Éden. Então você quer perder o teu lugar para os outros? Você quer perder o teu lugar para os outros? E eu quero até fazer um registro aqui para vocês. Às vezes a gente está fazendo uma live, aí teve um momento aqui, acho que ficou mudo, e vocês ficam desesperados, gente. Eu estou aqui pregando a palavra, e vocês ficam aí desesperados, não está dando, eu não estou ouvindo, eu estou vendo sua boca batendo, mas que desespero é esse, pessoal? Calma. Primeiro, eu não sou técnico, não sou o dono da rede, não sei o que fazer. É aí, vocês saem, entra, faz alguma arapuca aí, mas não tem como, gente. Vocês fazem isso, vocês falam como se a gente fosse culpado. Tá sem som, bispo, e meu Deus do céu. Gente, que desespero. Calma. Amém? Quase vocês me tiram aqui do raciocínio que eu estava falando, por causa dessa agonia. Fica todo mundo olhando, ah, não sei o quê, bispo, faz alguma coisa, eu vou morrer. Calma aí, pessoal. Oh. Eita, glória. Eles fazem como se a gente fosse vocês desesperam qualquer um aí. O bispo está explodindo uma bomba, vai cair um tsunami, um furacão. A culpa não é minha. Se acontece de travar alguma coisa, de estar sem som, calma. Ô bispo, eu vou matar o senhor aí, hein? Calma. Ou eu vou me matar, bispo. Relaxa, gente. Só explica assim, ó. O bispo está sem som. E se voltar, voltou. É porque o Instagram é tribulado. Vocês conhecem, sabem disso. Né? Então, eita glória. Teve uma hora que dá vontade de jogar essa xícara aqui, do outro lado aqui. Cala a boca aí, em nome de Jesus. Fica quieto que as coisas vão voltar ao normal, gente. Mas eu sei que é zelo de vocês também. Porque vocês são desesperados mesmo. Mas não é maldade. Então, voltando aqui ao texto, quantas vezes, porque você parou de dizimar e de ofertar, você saiu enfiando-se em dívida, 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 dívida. Foi caindo, 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 caindo. E perdeu tudo. O texto aqui, ó, 3:24, diz que Adão perdeu tudo, até a casa que morava. Adão perdeu tudo, até a casa que morava. Desabou. Eu quero orar por você agora.
Quero pedir a você que, pelo amor de Deus, conserta a sua vida e faça seus votos com Deus. Volte a ser valente com os seus dízimos, com as suas ofertas. Sua vida vai mudar. Eu faço votos que você melhore, tá bom? Pai de amor, obrigado por tudo. Dê vitória a esses filhos e filhas que assistiram essa programação. Deus, que os irmãos ofertem e dizime hoje nessa obra. Que cresçam no seu conceito para a glória do teu nome. Amém e amém. Deus proteja e daqui a pouco estou de volta com vocês. Vou levar dia 6 o envelope, ela vai vir aí na fé, não é? Quem mais vai ofertar na obra de Deus? Ó, o Pix é 21964629311. 21964629311. Mas eu faço isso que o senhor está falando, rapaz. Bem deselegante essa forma de falar, viu, irmã? Melhore o seu vocabulário. Rapaz, bispo, bem? E também, outra coisa, não precisa dizer eu já faço. Isso é uma coisa muito íntima da pessoa. Uma vez Jesus falou com um homem lá em Lucas e ele disse, meu, que arrogante. Ah, eu faço. Jesus disse, pois é. Mas para fazer, você precisa fazer isso de coração, com responsabilidade. Temos que ter sabedoria, até na hora de dizimar. Beijo no coração de vocês.